Conferência das Partes, que é o encontro da Organização das Nações Unidas, que discute as mudanças climáticas em escala global, né? E é evidente que nós do Acre precisamos estar atentos ao que é discutido em todo o mundo em relação a isso. E talvez não, tenho certeza que uma pessoa que fala isso a respeito de mudanças climáticas, porque dedica a vida à causa ambiental, é o diretor da SOS Amazônia, colega Miguel Escarcelo. Miguel, eu queria agradecer imensamente, você não faz ideia de como que eu agradeço a sua vinda aqui hoje no Gazeta Entrevista. Muito obrigado, viu? À disposição. Muito obrigado também pelo convite. É uma importante oportunidade para nós conversarmos, né, sobre um assunto tão importante para o mundo, né? E o Acre faz parte dele. Exato. E tem uma contribuição enorme em relação a essa COP. Agora, o Miguel, você há de convir que é um tema antipático. Assim, falar a respeito de mudanças climáticas, inclusive vocês têm um linguajar próprio. Eu sei que você se esforça para poder ser o mais compreendido possível, mas falar de meio ambiente é sempre falar de muitos cálculos, muitos números, muitas coisas. E eu queria tentar transformar a coisa em si no espírito da coisa. Quando se fala a respeito da 26ª Conferência das Partes, o que nós temos que aprender na tua visão, na tua leitura? O que nós temos que tirar de essencial disso? Olha, essa é uma busca da humanidade para chegar a um entendimento de como viver nesse planeta sem criar mais dificuldades para nós vivermos aqui, né? A humanidade evoluiu muito, né? Cresceu muito, desenvolveu muito tecnologicamente, construiu muitos conhecimentos, né? Mas ela, no aspecto da conservação ambiental, ela está causando um impacto que vai estar prejudicando a vida do homem no planeta. Ele mesmo está causando problema para ele se manter aqui dentro, né? E aí, a ONU, a Organização das Nações Unidas, como é o ambiente que agrupa todos os países do planeta, praticamente, busca construir consensos, né? Construir uma maneira de como a humanidade se relacione de maneira mais solidária em todos os assuntos, né? Na questão ambiental é um deles, né? Na parte econômica, no enfrentamento dos problemas das populações no mundo inteiro, né? Na mediação de guerras e grandes conflitos, né? A ONU se envolve com tudo. No caso ambiental, a conferência é um dos mecanismos que a ONU utiliza para que a humanidade chegue a um entendimento, né? E o entendimento está focado especificamente sobre as mudanças climáticas, né? O acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Miguel, tem dois aspectos que eu gostaria de trabalhar com você, que eu acho que muita gente que está nos assistindo, parece que eu estou ouvindo os gritos, né? Primeiro, no que se refere ao papel do Acre, a questão do modelo de desenvolvimento, etc. O raciocínio do senso comum diz o seguinte: a Europa já desmatou tudo que tinha que desmatar e agora está querendo impor algumas restrições para que nós possamos nos desenvolver. Esse entendimento observa a floresta como um impeditivo para o crescimento econômico e também para o desenvolvimento. Queria que você falasse a respeito desse aspecto. Outra coisa que eu queria que você dialogasse também diz respeito à mudança climática e aquecimento global também. Há um outro viés do senso comum que diz o seguinte: a Terra passa por esses aperreios de clima de tempos em tempos. E eu queria saber o que você tem a dizer a respeito desses dois sensos comuns, digamos, desses dois pilares do senso comum. Olha, no caso do Acre, nós temos que entender que a humanidade, como eu tinha dito antes, tem evoluído, né, tecnologicamente, né? Um exemplo que eu já usei aqui nas conversas que eu tive com você, eu sempre coloco isso como referência, é o que aconteceu em Cubatão na década de 80. Né?
os órgãos de controle ambiental de São Paulo, a CETESB, detectou uma contaminação alarmante, gravíssima, que estava causando efeitos na sociedade, na população, seríssimas, e detectaram que tinha que haver uma mudança na forma de como as indústrias jogavam os seus efluentes e as suas fumaças. Né? E aí ela conseguiu construir mecanismos de controle e fazer uma reversão disso. Tanto que evoluiu, então nós vimos hoje que há um controle maior da poluição. O que acontece hoje com o desenvolvimento econômico, na área agrícola, na área da pecuária, que tem todo a ver com o Acre? É preciso se usar as tecnologias que menos impactam e usar aquelas que fazem aumentar a produtividade nas áreas que você pode usar para a produção agrícola ou da pecuária. Então, eu vejo que o Acre tem essa possibilidade enorme. O que já está desmatado e que está largado, abandonado, que é um índice muito alto. São as chamadas áreas degradadas. As áreas degradadas já podiam estar sendo investidos recursos para resgatar essas áreas e fazerem elas se tornarem produtivas. Quer dizer, terem produção e com alta produtividade. Não precisa desmatar mais, né? É isso. Eu tenho esse entendimento. Defendo isso e entendo que o que tem de 60%, eu acho que para mim só tem 60% de floresta, dizem que é 20%, tem 80% de floresta, não. Para mim só tem 60%, porque o que tem de área de floresta degradada no estado é enorme. O que o pessoal entra na mata para tirar madeira e deixa a mata degradada, são muitos territórios aqui no estado que estão passando por isso nos últimos 10 anos. Essa informação eu não sabia, que a SOS Amazônia tinha um entendimento de que 80% apenas de floresta. Para mim são 60 e... 60, perdão. Para mim são 60. Eu trabalho com essa variável. Eu, pessoalmente, não que a instituição não se posicionou tecnicamente a respeito, mas pelas minhas leituras, eu tenho essa compreensão. E eu creio que se nós potencializarmos esses 60%, porque nós só temos no estado 10% para preservar, que não podem ser tocados, que é o Parque Nacional da Serra do Divisor, o Parque Estadual do Xandres e a Estação Ecológica do Rio Acre. São aproximadamente 16 mil quilômetros quadrados, por aí. Isso, o restante todo está disponível para uso, para conservação, quer dizer, para uso sustentável do recurso natural. Se houvesse um empenho de se fazer uma produção florestal, ou com madeira, ou com produtos não madeireiros, esses 60% de floresta que está por aí, poderiam gerar um volume de dinheiro que não vai substituir a agricultura nem pecuária, mas elas somado dariam um valor, um PIB para o estado muito mais elevado. E uma renda melhor distribuída. Tanto que nos últimos 6 meses ou 9 meses, o PIB do Acre cresceu muito por conta da exportação da madeira, né? Então, e a soja que entrou no Encena também. Né? Mas ainda, em comparação, não é aquele volume todo, mas todos esses somados dariam isso. Agora, o que está desmatado, se você investisse em tecnologia, a gente poderia ter uma alta produtividade. Esse é um ponto. Quanto ao outro ponto que você tinha comentado, que é a respeito Me perdoe, agora estou aqui... Não, que a Terra passa por esses aperreios do clima de tempos em tempos, né? Olha, sem dúvida, a gente tem essas dinâmicas atmosféricas, elas estão aqui no planeta, mas a constatação científica de que o que o homem está fazendo hoje está interferindo nessa dinâmica. Não é que a gente está falando que já mudou toda a dinâmica de chuvas, não está. Por exemplo, a gente sabe aqui no Acre que de maio até setembro, outubro, novembro, as chuvas são menores. Isso não mudou ainda. Isso continua. Vendo que as chuvas, o período de chuva vai começar agora, né? Como a gente chama, o período invernoso nosso começa de novembro, dezembro em diante. Então, né? Miguel, deixa eu só tentar organizar um pouco o nosso pensamento. No teu entendimento, esse pilar que o senso comum defende, de que de tempos em tempos a Terra, o planeta Terra, ele tem problemas com a questão climática, digamos que ele tem um fundo verdadeiro. A base desse pensamento é real. A questão é que, para além disto, a intervenção humana está influenciando diretamente na questão do clima hoje, para além dessa questão cíclica, né? Por exemplo, quando se fala que nesses períodos,
pode haver uma concentração maior de chuvas numa intensidade muito grande que anteriormente não havia. Ou um calor que não chove durante um período muito maior, tá vendo? Então a temperatura fica mais alta. Isso está começando a acontecer. Então isso não altera o clima no planeta, mas altera essa situação climática aqui na nossa região e nas outras regiões do país. Tá vendo? A intensidade está sendo maior. Então isso vai... E o problema não é do planeta, o problema é nosso. Porque quem sofre com isso somos nós, não é o planeta está na dele. Né? Ele é uma esfera. E nós que vivemos aqui, seres vivos, seres humanos e a natureza, como seres vegetais e animais, é que vão sofrer com isso e vão ter que se adaptar. Tá vendo? O planeta está tranquilo. Correto. Miguel, nós vamos fazer um intervalo agora.